Eu estava ouvindo aqui um pastor insensato que ele disse que o irmão que aceita Jesus, ele não pode jogar bola, ele não pode ir para festa, ele não pode colocar brinco na orelha, não pode colocar batom no beiço, não pode fazer nada dessas coisas, ele tem que deixar totalmente as coisas do mundo. Só que ele não foi estudar para saber o que é mundo. O mundo onde está o verbo, Jesus, verdade, é onde está o alfa, alfabeto, a escrita correta. No falso mundo, nós temos que estudar tudo para saber. Tem que buscar no dicionário da língua portuguesa toda a palavra, letra por letra no dicionário da língua portuguesa. A Bíblia tem um livro específico, que é o dicionário da língua portuguesa. O pecado que a Bíblia fala é o pecado da iniquidade. O que é o pecado da iniquidade? É você não reconhecer o direito de cada um. É você não reconhecer o direito de cada coisa. Você não buscou a verdade daquilo, pois aí está o pecado da iniquidade. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Tudo que você vai buscar o princípio daquilo, você encontra o verbo. Fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática de algo. Aí está Jesus, verdade? Aí está o alfa, alfabeto. Deus é a escrita correta. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que Deus ele é o alfa. Ele é o alfabeto, ele é o ômega, ele é o teor. Ele é o primeiro, o último, princípio e fim. Então, ele está na concretização, na formação de algo. Quando você não vai buscar o Deus daquilo, Jesus daquilo, o verbo verdade, pois aí está o pecado da iniquidade, por não ter reconhecido o direito de cada coisa, aquilo que é certo, concreto, fundamental, original. Pois aí está o pecado da iniquidade. Quando você fala de um Jesus que você não sabe nem quem é, o Deus que você não sabe nem quem é, você fala de céu e não foi buscar para saber o que é céu, você fala de estrela e não foi buscar para saber o que é estrela, você fala de Espírito Santo e não foi buscar para saber o que é Espírito Santo, pois aí está o pecado da iniquidade. Você não está reconhecendo o direito de cada um. Aí está o pecado da iniquidade. Aí está o ímpio. O ímpio, a literatura diz, é aquele que não tem piedade do seu irmão por não ter buscado a veracidade daquilo. Está falando sem certeza. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 7, 5, diz assim, hipócrita. Hipócrita é o homem não contextual, é aquele que não foi buscar o direito de cada um, de cada coisa. Hipócrita, tira primeiro a cegueira, a insensatez, a trave do teu olho, para que depois venha tirar a cegueira, a insensatez, a trave do óleo do teu irmão. A Bíblia primeiro manda a gente buscar o princípio daquilo, onde está o verbo, Jesus verdade, onde está o alfa, alfabeto, a escrita correta. A Bíblia manda a gente buscar primeiramente o primeiro daquilo, para que depois venha falar com veracidade para o nosso irmão, para que a gente venha seguir aquilo que é certo. Quando você não pratica isso, aí está o iníquo, que diz a literatura. O homem é aquele homem que não tem piedade do seu irmão por não ter buscado o contexto de tudo. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 2,15, diz assim, que o homem contextual é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, amigo. O homem contextual é espiritual, ele vai buscar a verdade daquilo, ele vai buscar a certeza, ele vai buscar o espírito. A Bíblia diz assim, lá em João 4, 24, diz assim, que o melhor adorador de Deus, diz a Bíblia diz lá em João 4, 24, diz assim, que o melhor adorador de Deus é aquele que adora em espírito e verdade. O maior adorador de Deus é aquele que vai buscar o espírito de tudo, por isso ele fala com veracidade. É espírito onde está o verbo, Jesus, verdade, onde está o alfa, alfabeto, Deus é a escrita correta, onde está a fonética. Morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática de algo, pois aí está o Espírito de Deus.